Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre sentidos e percepções, as janelas e portas da alma. Bom, essas informações vão para áreas específicas do sistema nervoso central. Então, voltando àquele estudo que nós fizemos sobre o SNC, Sistema Nervoso Central, nós temos no prosencéfalo ou encéfalo anterior, é a parte que deu origem a todo o desenvolvimento do cérebro propriamente dito. Dentro do prosencéfalo nós temos o telencéfalo, que é o cérebro. Então, no lobo parietal, é essa parte de cima da cabeça aqui virado para trás, nós temos as áreas de projeção e associações responsáveis por atividades sensoriais proprioceptivas, captação de informações internas do organismo, orientação espacial, a nossa localização ambiental. Temos o lobo occipital, é essa parte de trás da cabeça, responsável pela visão. O lobo temporal, aqui do lado da cabeça, logo acima do ouvido, responsável pela memória auditiva e compreensão da linguagem, a área 22 de Brodmann, conhecido como área de Wernicke. E também o lobo temporal é responsável pelo processamento de informações visuais. No sistema límbico, ou seja, bem no meio da cabeça, mas lá internamente, nós temos o lobo límbico. Dentro do lobo límbico, especificamente o giro do cíngulo, responsável pela memória emocional, também pelo controle da dor, que é uma forma de sensibilidade, e também responsável pelo comportamento agressivo, da depressão e da ansiedade. E abaixo da região límbica nós temos o hipocampo, bem no meio da cabeça, quase já no assoalho da cavidade encefálica, o hipocampo responsável pela memória de longo prazo e pela navegação espacial. Continuando, ainda no prosencéfalo há o diencéfalo. Então, repare que no diencéfalo nós temos o tálamo, responsável pelas emoções e pela sensação de dor e também dos instintos. E o hipotálamo, que vamos dizer é o principal órgão responsável pelo equilíbrio corporal, ou seja, pela homeostase corporal, ele é responsável pela determinação da temperatura corporal, a sensação de fome, sede, pressão, etc. Também é responsável por outras atividades não diretamente relacionadas à parte sensorial, como, por exemplo, o ciclo circadiano, que é o caso de sono e vigília, a expressão emocional, comportamento sexual e age ainda sobre a hipófise, que é a glândula responsável por produzir hormônios que vão atuar sobre as demais glândulas do organismo. Temos ainda o mesencéfalo, e o mesencéfalo é responsável pela orientação sensório-motora, pelo senso de recompensa e vício e também pelo senso de dor. Reparem que nós estamos sempre relacionando a algo diretamente ou indiretamente associado ao aspecto sentidos. Temos ainda os lobos ópticos, responsáveis pelas informações visuais, ou seja, captam os estímulos visuais. E como nós já dissemos, os olhos são os principais órgãos sensoriais de todo o corpo humano. E, finalmente, na parte de trás da cabeça, o rombencéfalo, temos o metencéfalo, aonde tem o cerebelo ou parencéfalo, é a parte de trás da cabeça, já descendo a parte da cabeça, quase entrando já na coluna vertebral. Então, o cerebelo é responsável pela coordenação motora voluntária, pela aprendizagem motora e pela manutenção do equilíbrio, que é algo diretamente associado a esse aspecto sensorial que nós estamos abordando. Então, observem novamente nesse desenho que vimos várias vezes a estrutura dos órgãos encefálicos do sistema nervoso central. Agora, o nosso destaque está em cima dos lobos frontal, essa parte vermelha em cima à esquerda, o lobo parietal azul em cima à direita, tá?
mais para o centro do que para a direita, o lobo temporal nessa cor roxa e o lobo occipital, a parte esverdeada atrás do encéfalo propriamente dito. Observe ainda o tálamo, o hipotálamo e o mesencéfalo. Bem no centro do desenho, todas essas áreas são diretamente responsáveis pela captação dos estímulos sensoriais. Lembrando que tálamo, hipotálamo, mesencéfalo também estão associados aos instintos e ainda às emoções que nós já abordamos anteriormente. Lembrando, aquilo que nós chamamos de 5 sentidos, temos que lembrar que os sentidos não são 5, mas dezenas de sentidos diferentes, entendendo bem o que isso significa. Quando nós olhamos uma imagem, essa imagem, a luz refletida pela imagem, chega à nossa retina. Não é que ela seja decomposta em 13 impulsos nervosos diferentes. Na realidade, nós temos terminações nervosas, dezenas, centenas de milhares, podemos dizer até milhões, que são responsáveis por captar 13 diferentes impulsos. Não é que a imagem é decomposta, é que cada grupo de terminações nervosas é responsável especificamente por captar um tipo de impulso. Por exemplo, o mais óbvio é a captação de cor. A percepção de cor implica na percepção de diferentes comprimentos ou frequências de ondas luminosas, sendo que as diversas cores são formadas por combinações de 3 cores básicas. Ou seja, nós temos terminações nervosas dos olhos que captam vermelho, que captam verde e que captam azul. A combinação dessas 3 diferentes cores é que vai determinar os milhões de tonalidades de cores diferentes. Existem terminações nervosas também que captam a intensidade da luz, ou seja, o interesse é ver o brilho. Existem terminações nervosas para captar a forma do objeto, outras terminações captam o movimento que o objeto realiza, outras terminações captam a profundidade do objeto, a distância que esse objeto está do observador. Existem terminações responsáveis por captar o tamanho. E quando nós falamos tamanho, algumas terminações captam a altura do objeto, outras captam o comprimento do objeto, outras captam a largura do objeto. Existem ainda terminações que são responsáveis por tentar identificar a consistência do objeto, se ele é doce, se ele é duro, se ele é mole, se ele é líquido e assim por diante. E existem terminações em menor quantidade responsáveis por tentar determinar até a temperatura aproximada do objeto. Reparem bem que nós estamos falando vermelho, verde, azul, luz, forma, movimento, profundidade, distância, altura, comprimento, largura, consistência e temperatura. Então, reparem que uma mesma figura, uma mesma visão que é captada pela retina, nós temos aí pelo menos 13 grandes grupos de terminações nervosas que captam essas informações de maneira totalmente separadas, totalmente independentes. Essas informações, sim, são levadas a seguir para áreas de projeção primária no cérebro e ali elas serão devidamente captadas para depois irem para áreas de associação, onde serão devidamente interpretadas. No momento, o que nós queremos que a pessoa entenda que aquilo que nós chamamos de sentido da visão, na realidade são 13 sentidos diferentes, pelo menos. Observem que, de repente, uma pessoa pode perder a capacidade de enxergar a cor vermelha. Ela continua enxergando o objeto, só que ela será daltônica, ela identificará mais as tonalidades de verde e azul. Em casos mais raros,
pode acontecer da pessoa perder a capacidade de enxergar verde ou a capacidade de enxergar azul. Então, ela continuará vendo o objeto, porém o modo como verá o objeto será bastante diferente. Reparem uma criança pequena, um bebê com poucos meses de vida. Normalmente, a primeira cor que o nenê começa a identificar é a cor vermelha. Então, um objeto vermelho para o nenê chama mais atenção do que os demais objetos que ele enxerga tudo em tonalidades de cinza. Posteriormente, ele começa a captar a cor verde e azul. Ele não faz inicialmente diferenciação entre o que é verde e azul. Para ele é uma cor só. Não demora muito, ele começa a diferenciar o verde e o azul também. E com o passar do tempo, conforme o seu sistema nervoso vai amadurecendo, ele vai começando a perceber uma infinidade de outras cores, lembrando que todas as cores são sempre resultantes da combinação dessas três cores primárias. Estávamos falando até então sobre visão. Outra parte bastante interessante na parte sensorial é a captação do som. Então, quando um som chega ao ouvido interno, ele é decomposto em 6 percepções diferentes. Ou seja, existem terminações nervosas no interior do ouvido responsáveis por captar o volume do som, ou seja, percebe a intensidade do som e a sua altura. Outras terminações captam o timbre do som, ou seja, o número de harmônicas envolvidas. Outras terminações captam a distância, a direção, sentido. Então, observe que esses 3 últimos sentidos são percebidos em função da defasagem com que o som chega em cada ouvido. Uma pausa para uma explicação. Alguma vez você já parou para pensar por que nós temos 2 olhos? Por que nós temos 2 ouvidos? Por que nós temos 2 narinas? Um só olho, um só ouvido, uma só narina. Não seria mais do que o suficiente para nós captarmos imagens, captarmos luz, captarmos sons e captarmos cheiros? É claro que sim. Então, por que nós temos 2? Observe o seguinte, com um olho só nós enxergamos perfeitamente, mas graças aos 2 olhos nós podemos ter uma noção de distância, uma noção de profundidade do objeto que nós estamos olhando. Quando uma criança, desde pequenininha, já é cega de um olho, ao longo da vida ela tem uma dificuldade muito grande entre determinar distância e determinar profundidade do objeto. A existência dos 2 olhos é que nos faculta perceber tal qualidade. É claro que quando a pessoa cresce, se torna adulto, ela já adquiriu essa percepção de distância e profundidade. A perda de um olho não vai afetar tanto, embora também afete. Por outro lado, observe que nós temos 2 ouvidos. Um som vem em direção a nós. Em qual ouvido ele chega primeiro, em qual ouvido ele chega em segundo lugar, mesmo que a diferença de tempo seja frações milionésimas de segundos. Na realidade, o fato dos ouvidos captarem o som vindo em tempos diferentes faz com que a pessoa tenha uma noção de direção da onde vem o som. A mesma coisa podemos dizer também com relação ao cheiro. Reparem que na maior parte do tempo nós temos sempre uma narina aberta e uma narina entupida ou semi-entupida. Na realidade, elas fazem revezamento entre uma e outro em termos de captação de cheiro. Vocês já observaram que a maior parte dos animais em ambiente selvagem ou no campo, vamos dar o exemplo da vaca, vocês já repararam que quando as vacas estão no campo pastando, normalmente todas elas ficam pastando mais ou menos na mesma direção? Ou seja, de modo geral, os olhos delas estão voltados para a direção oposta ao vento. Porque se um predador for atacar a vaca vindo, ela estará vendo
Agora, por outro lado, o traseiro da vaca fica voltado para a direção da onde vem o vento. É óbvio que ela não estará enxergando um predador que vem a partir daí, mas ela estará sentindo o cheiro do predador, mesmo que ela não esteja vendo. Então, observem que a finalidade dos órgãos do sentido é para captar as informações do meio ambiente e, mais do que isso, levar a pessoa a reagir a essas informações que o ambiente proporciona. Observe ainda que quando nós falamos em tato, também existem terminações nervosas responsáveis por perceber o formato de um objeto, outras por perceber o tamanho, e aí temos terminações responsáveis por captar a altura, o comprimento, a largura. Outras terminações tentam captar a consistência, a densidade, como esse material ele é formado, do que é formado. Além disso, o tato permite também que se perceba a pressão que esse objeto exerce ou pode ser exercido e até mesmo uma noção de peso que o objeto venha a ter. Por outro lado, o paladar, ele é exercido pelas papilas linguais e também pelo céu da boca. Existem basicamente 7 grupos de gostos. Então, o gosto doce, o gosto salgado, o gosto amargo, azedo, metálico, alcalino e o gosto umami, ou seja, o gosto de carne. Isso é uma palavra japonesa relacionada à carne. Então, nós percebemos o gosto de carne. Se vocês forem observar os animais que vivem em ambiente selvagem, de modo geral, precisam de bastante proteína. E qual é a principal fonte de proteína para os animais? Outros animais. Ou seja, a carne. Então, perceber o gosto de carne é extremamente importante para os animais, também para o ser humano. Pode acontecer que algumas pessoas apresentam alergia a alguma proteína específica ou apresentam alergia a proteínas de modo geral. Normalmente, essas pessoas têm uma sensibilidade ao sabor de carne de maneira muito mais intensa que as demais pessoas. Temos ainda o olfato, são percebidos cheiros os mais variados. Então, os cheiros podem ser classificados em grupos. Então, temos aromas, como por exemplo o cheiro da baunilha, de especiarias, como o caso do cheiro do cravo, da canela, cheiro etéreo ou de perfume, que é o caso do éter, do álcool, por isso que a maior parte dos perfumes são diluídos em éter ou álcool. Tá? O cheiro resinoso, que é o caso da água ras, o cheiro pútrido, que é a captação do ácido sulfídrico, é muito comum em material orgânico em decomposição. Esse cheiro, em geral, produz em nós uma certa repulsa, uma proteção. Nós não devemos comer nada que esteja em decomposição, porque isso causa vários efeitos no organismo. Temos ainda o cheiro de queimado, que é o caso do alcatrão, e o cheiro de azedo, por exemplo, o limão. É importante observar que o olfato está associado ao paladar, porque certos cheiros automaticamente fazem a pessoa sentir o gosto de algo relacionado ao cheiro, ou seja, ao sentir um cheiro, sentimos o gosto na própria boca, mesmo que não tenhamos experimentado aquilo que está provocando o cheiro.